Fala, galerinha, beleza? Vamos conversar novamente, né? Mindset de novo hoje. Eu queria conversar com vocês sobre uma questão que foi abordada hoje por mim com alguns alunos. Uns 2 alunos em específico hoje vieram conversar comigo sobre uma questão, né? Sobre o quão difícil é aceitar que você pode errar e aceitar o erro, cortar o trade e aí começar a fazer um novo trade de acordo com as regras, de acordo com as ideias que você estuda, que você treina, etc. Normalmente, o que acontece? A gente está executando o trade há uns dias, o trade está dando certo, o padrão que a gente usa está dando certo, e aí a gente entra meio que num piloto automático, né? De não analisar muito bem as entradas com uma sequência de gains. E aí, tem um dia em específico que o mercado abre não muito favorável à sua técnica, a técnica que você estava usando até então, e naquele momento você não percebe que a tua técnica tá meio fora, né, daquele dia em específico. E aí você executa, né, a mesma coisa que você vinha executando nesses dias anteriores em que você estava cheio de gain, estava tudo certo. O problema nem está em executar, né, sem prestar atenção e acabar o trade indo contra você e você assustar. O problema está que na hora que você assusta, o que você faz? Você não corta o trade, você não corta o erro, você não aceita que você pode errar. Você não aceita o seu erro e você continua fazendo o trade. E aí você não só continua fazendo o trade, como você faz muita besteira. Ou seja, todos os outros dias você não adicionou, você não fez média, você não fez nada disso. Mas nesse dia em que você já está fora do padrão, porque o mercado já foi contra ao invés de ir a favor, de primeira. E aí você já assustou, você ainda vai fazer média ou vai aumentar a posição por não aceitar cortar o trade e começar de novo, ou levar um dia com stop loss e fazer trade no outro dia. Então, assim, essa falta de humildade em aceitar que a gente pode errar, né, que não tem problema, porque você consegue consertar logo em seguida, né, e às vezes não é nem um erro, é só não prestei atenção, beleza, vou fazer de novo. Corta e faz de novo, você não precisa quebrar uma conta, você não precisa sair totalmente do padrão que você estava tendo aí desses dias, né? Às vezes tem 10 dias de gain consecutivo, e aí uns 5 minutos que tem. Então, dá aí uns 5 minutos de circuitico, sai do padrão, você desconecta totalmente e todo o trabalho que foi feito durante esses últimos dias, ele simplesmente é jogado no lixo, por quê? Porque uns falam porque não tem manejo de risco, outros falam porque isso, porque aquilo. Eu acho que é porque você não tem controle sobre si mesmo, você não controla o seu emocional no sentido de aceitar que você pode errar, não tem problema nenhum. Você levou um stop, aí você levanta e fala, por que eu levei um stop? Levei o stop porque era para levar stop mesmo ou porque eu fiz errado? Ah, era para levar stop mesmo, porque a região estava ruim e eu quis entrar. Ok. Ah, não era. Fiz errado, né? Entrei antecipado, né? Se tivesse esperado mais um pouquinho, teria dado certo de primeira. Mas aí eu teria que ter esperado, não esperei e, né? Mas aí se corta o trade, beleza. O problema é fazer a adição. Faz a adição e o trade já está errado. Então, assim, o seu mindset ele já está errado. Aí, quando você faz a adição, o que acontece? Você já fica numa pilha, porque assim, fiz a adição, se der mais errado, nossa senhora, aí cagou de vez. Só que você faz a adição e você não tem certeza que aquela adição está sendo feita de maneira certa, porque você já começou errado. Aí adiciona errado, né? E aí
o trade continua contra, ai meu Deus, aí você vai e adiciona de novo. E mesmo que a primeira ideia lá do começo tenha sido certa, às vezes ela demorou um pouco para acontecer, ela demorou um pouco para realizar, mas você já está tão fora do seu padrão, você já adicionou 2 vezes, já aumentou a mão, já não está mais acostumado com aqueles valores, não está acostumado com aquele lote, aquilo não é você não fez isso esses dias, você fica totalmente fora do centro e aí sai da operação bem na hora que ela vai a seu favor, né? Ou então deixa a operação ir contra você até ela quebrar, até, né? Você deixa a operação ir contra até ela quebrar a sua conta. Às vezes é uma conta pequena, né? É uma conta que não suporta alguns tipos de erros, e aí vai indo contra, e você fica sem saber o que fazer. Ai, meu... Onde que tá o grande problema aí? Onde está o grande problema aí? O grande problema, né, neste quesito está na dificuldade que a gente tem de aceitar que a gente também erra. A gente gosta muito de julgar as pessoas, né? Ai, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o quê. Tarará. Mas na hora que a gente... Aí não dá, né? Ai, eu não erro. Ai, eu sou demais, não erro nunca. Só que assim, qual que é o problema disso tudo? O problema disso tudo é o não aceitar que você pode errar, vir a acarretar uma destruição da sua conta, uma destruição da sua técnica, uma destruição do seu emocional, porque quando você faz uma cagada dessa, para você consertar o teu emocional, que você está aí lutando para trabalhar, a sua técnica que você está lutando para montar e para ficar zeradinha, demora um tempo, né? Vai uns dias aí para você consertar essa besteira. Justamente porque a gente não aceita que a gente também erra. A gente costuma, no nosso dia a dia, jogar nas costas das outras pessoas os erros que as outras pessoas cometem, né? Mas a gente não erra. Só que o trade, ele tá cagando. O trade, ele tá cagando para isso, né? Se você tá errado, você vai sentar na jaca. E se você não cortar o stop, o mal, né, pela raiz, você vai sentar, cara. Vai sentar mesmo, a gente senta, a gente leva uns stop, a gente fala, não, vai só até ali aquele suporte. E ele continua indo, continua caindo, não. Não, mas tem um suporte ali embaixo que não vai passar jamais. Não passa, não tem jeito. E ele continua descendo, ele continua descendo, ele continua descendo. Você fala, não, daí não vai, não vai. E ele continua indo, e a tua conta derretendo, sendo que quando você percebeu que você estava errado, o prejuízo era desse tamanho. Só que a não aceitação do erro virou um prejuízo gigantesco, né? Então, assim, quantas vezes a gente não tem prejuízos, além de financeiro, tem prejuízo na vida também, né? A gente tem prejuízo com relação ao relacionamento, que a gente não aceita que a gente também erra, então julga muitos outros, né? E olha pouco para nós mesmos, ou então quando alguém fala, mas você faz aquilo também, para de fazer, a gente não aceita, né? A gente, não faço não, né? A nossa mente, ela é programada para nos defender. Então, a primeira coisa que a gente faz é, não, eu não faço, é você. Não, eu não, né? Às vezes a pessoa tá só comentando alguma coisa aleatória, eu vejo isso muito aqui em casa. Às vezes eu tô comentando alguma coisa aleatória, não tô nem falando nada. E aí o meu filho de 7 anos já se defende. Não fui eu. Mas eu só tô comentando, eu nem falei que era você. Então, a gente já é treinado para se defender. Só que no mercado não tem como se defender, né? Não tem como falar para ele assim, não fui eu não, pode parar. Não dá. Ele vai te detonar. Então, você tem que aprender a aceitar que você também erra. E quando você percebe que você está errado, ter a humildade de falar, não, esse trade está ruim, esse trade não vai dar certo, deixa eu cortar. Aí você corta o trade, né? E parta para um novo trade. Às vezes você vai errar 2 vezes na sequência, você vai achar que é compra, vai comprar, aí vai contra você, você vai olhar e falar, nossa, eu acho que é venda, você vai reverter para venda e falar, nossa, não é nenhuma dos dois, eu vou ter que esperar, porque não tem sinal nenhum aqui. Às vezes vai acontecer isso. E depois, na terceira vez, você vai entrar e vai dar certo, né? Mas só vai entrar a gente só vai entrar na terceira vez, e essa terceira vez
vai dar certo, né? Nesse exemplo que eu tô dando, se a gente conseguir cortar o primeiro trade. E se quando a gente errar o segundo, a gente conseguir cortar o segundo também. Falar, nossa, quanta besteira que eu tô fazendo aqui. Calma, deixa eu me centrar, né? Eu costumo falar, lá no nosso grupo, a gente não fica conversando muito sobre stop loss, isso e aquilo, porque a gente conversa muito de aceitar, né? Aceitar que errou e que tem que reverter. E a gente entrou antecipado e tal, né? Então, tá bom. Isso não é um grande problema na nossa vida. Ah, tava errado. Ok. Sai, entra de novo, refaz. Essa é a parte mais complicada, ao meu ver, né, do mercado financeiro. Então, assim, eu recebi um recado de um aluno meu hoje e falou assim, e me mandou os trades, ele falou assim, o ponto alto do dia foi o stop com reversão que eu fiz. Eu consegui, né? Porque ele estopou e antes ele iria travar e ele conseguiu estopar uma operação que ele fez totalmente errada na cara de um fundo anterior, ele comprou assim na cara de um fundo, de uma resistência. Aí ele viu, levou o stop na falha, bonitinho. Aí ele reverteu e foi um monte a favor dele. Entendeu? Porque ele aceitou. Não, eu errei, tudo bem, né? Só que tem vácuo livre para reversão. Já fez a reversão e já pegou. Isso, cara, aceitar que a gente pode errar e não tem problema. Não tem problema fazer errado. É incrível, incrível. É saudável, isso faz a gente crescer tanto emocionalmente quanto na nossa conta bancária. Isso é fantástico, aceitar que a gente pode errar, né? E depois corrige logo em seguida. Isso é fantástico. É claro, né, que eu tive um outro aluno que fez um stop reverse também no desespero, e aí o stop reverse acabou não dando certo, e ele tinha feito algumas adições anteriormente. Cara, eu tive coragem, né? Essa é a palavra, coragem de aceitar que está errado, que pode errar e que depois a gente vai conseguir resolver. A gente vai conseguir resolver, né? Se a gente cortar, e é muito grande. E você, conta aí para mim. Quais experiências que você teve com relação a essa dificuldade de aceitar que a gente também erra? Olha só, a gente também erra. A gente não é perfeito. A gente erra. A gente erra em casa, a gente erra no trade, a gente erra no trabalho, a gente erra com a gente mesmo, a gente erra. Erra. Muito. Mas a gente consegue ser feliz.